Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, EBD, segundo trimestre de 2023, estivemos estudando os relacionamentos em família, muito importante. A família é uma das instituições que tem sido muito atacada nesses últimos dias, através de divórcios, separações e tantos problemas entre filhos e pais, o problema da mentira, conforme estudamos durante esse trimestre. E hoje nós vamos concluir a lição de número 13. Nós sempre estamos 2 semanas atrasada, devido ao tempo que as revistas levam para chegar aqui nos Estados Unidos. Então, hoje conclui a lição 13, a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Como é bom nós termos amizade em família. E mesmo que nós, por exemplo, aqui nos Estados Unidos não temos nossos entes familiares, nós podemos ter amizade com alguma família, como Jesus, a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Essa família de Betânia é os 3 irmãos, Marta, Maria, sua irmã e Lázaro, não é? Então vamos meditar nessa lição que encerra a nossa Escola Bíblica Dominical. O texto áureo se encontra no Evangelho de João, capítulo 11, verso 5. Diz: Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Qual é a verdade prática desse verso? É que dentro da família, a amizade com Cristo evoca algumas coisas, como comunhão, conselho, simpatia, reciprocidade nos relacionamentos. Jesus amava essa família. O texto bíblico que nós vamos ler se encontra em Lucas, capítulo 10, verso de número 38 a 42, e depois o Evangelho de João, capítulo 11, verso 5 e o verso 11. Quando nós lemos Lucas 10, 38, diz assim: E aconteceu que, indo ele esse caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Marta aparece sempre primeiro. Marta, que recebeu Jesus em sua casa, tinha essa uma irmã chamada Maria, o que indica que Marta era a irmã mais velha e talvez Lázaro, o irmão mais novo. Tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, assentados-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondeu Jesus e disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Bom, aqui nós vemos as 2 irmãs, Marta, a irmã serviçal, a irmã hospitaleira, que recebe Jesus em sua casa. Maria, a irmã que se assenta aos pés de Jesus para ouvi-lo, e é elogiada por Jesus por ter escolhido a melhor parte. João capítulo 11, verso 5 diz: Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, que não menciona a irmã, que é Maria, e a Lázaro. Verso 11, assim falou e depois disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Lázaro adoeceu, Lázaro veio a falecer em João, e Jesus realiza um dos maiores milagres do seu ministério, ressuscitando um morto de 4 dias. Vamos então à introdução aqui da nossa lição, falando do conceito de amizade. Amizade, na nossa introdução.
é um dos bens mais preciosos da vida. Provérbios 17 diz: em todo tempo amo o amigo, e na angústia forma-se o irmão. Nessa lição, nós vamos estudar a relação da amizade de Jesus com a família de Marta, Maria e Lázaro. Note a ordem: Marta, Maria e Lázaro. Marta, provavelmente a irmã mais velha, Maria, a irmã do meio, e Lázaro, o irmão mais novo, e que veio a falecer. Veremos que essa família hospedou nosso Senhor em sua casa e por isso desfrutou de influências abençoadoras na vida cotidiana. De fato, essa é uma história especial que nos ensina preciosas lições de como desfrutar de um relacionamento de santa amizade com o Senhor Jesus. A palavra-chave aqui para nós chama-se amizade. Como é bom ser amigo de Jesus. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição, a vida social de Jesus. Jesus foi, além de tudo, além de ser Salvador, Senhor, foi um ser social. Criado na casa de seus pais, na cidade de Nazaré, Jesus desenvolveu relações pessoais com qualquer pessoa. Como filho mais velho e obediente aos pais, ele acompanhou a José e aprendeu a profissão do pai de carpintaria. Marcos 6,3 menciona Jesus, o carpinteiro. No seu relacionamento social, Jesus convivia com pessoas, tanto as de dentro da família quanto as de fora, e estabelecia amizades. Depois de deixar a casa de sua mãe, ele se dispôs a seguir o projeto do Pai Celestial. Jesus iniciou o seu ministério. Nesse tempo, ele peregrinou por toda a terra da Palestina, pregando o Evangelho, curando e ensinando. Mateus 4:23 fala desse ministério de Jesus, de pregar, ensinar e curar as pessoas. Dessa forma, Jesus realizava prodígios e sinais como confirmação de seu ministério e estabelecendo também grandes amizades. Não é por acaso que nosso Senhor admitiu seus discípulos: não já vos chamarei de servo, mas tenho chamado de amigos. João 15, verso 15. Uma das maiores bênçãos é sermos amigos de Jesus. E para sermos seu amigo, é preciso fazer o que ele nos manda. Vemos aqui em Betânia uma casa hospedeira e uma casa que eram amigos de Jesus. Havia essa família em Betânia que desfrutava de uma bonita amizade com o Senhor Jesus. A família de Marta, Maria e Lázaro. João capítulo 12, verso 1-2, diz-nos que toda vez que Jesus ia a Jerusalém, procurava visitar a essa família. Vamos ler o texto do Evangelho de João, no capítulo 12, verso 1-2. Diz assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera, a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram ali, pois, uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então, note que Marta é sempre aquela que está servindo, não é? E Lázaro estava à mesa com Jesus. Então, Jesus procurava visitar essa família e, através disso, vemos que Jesus desenvolveu uma relação interpessoal e era aqui uma amizade sincera, em que a família hospedava Nosso Senhor de maneira acolhedora. Jesus podia passar as noites ali em Betânia, às vezes que ia em Jerusalém. Vamos ao terceiro ponto do primeiro tópico da nossa lição. Jesus foi recebido por essa família. Se entre os próprios irmãos havia os que não compreendiam a sua missão,
Jesus encontrou em Marta, Maria e Lázaro acolhimento especial para o seu chamado. O episódio que marca essa amizade após a missão dos 70 é que quando Nosso Senhor foi com seus discípulos para a aldeia de Betânia, nesse caso, Marta foi quem recebeu e sua irmã Maria assentou-se aos pés dele para ouvi-lo. Lemos isso no texto de Lucas, capítulo 10, versos 38 e 39. Certamente, Jesus aproveitava as caminhadas em missão para visitar os seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. A sinopse do tópico 1 mostra que essa família em Betânia recebeu Jesus em sua casa. E o que nos ensina isso? Que nós também devemos estar aptos para receber o Senhor Jesus em nossa casa. Que a nossa casa seja um local onde o Senhor Jesus tenha prazer em estar. Que nós sejamos como Maria, possamos ouvi-lo. E como Marta, hospedá-lo em nossa casa, em nosso coração e servi-lo. Vamos aos frutos da amizade da família de Betânia com Jesus. Primeiro, o fruto da amizade dessa família foi a presença real do Filho de Deus. Quando Marta, Maria e Lázaro descobriram em Jesus a resposta para todas as suas indagações, entenderam que essa relação com o Salvador era mais do que uma mera relação social. Na verdade, era a presença do real, do Filho de Deus dentro de sua casa. Mateus capítulo 10, versículo de número 40. Como é bom termos Jesus dentro de nosso lar, dentro da nossa casa. Mateus 10, 40. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, receber a Jesus é receber aquele que o enviou, nesse caso, Deus Pai. E isso significa submeter-se voluntariamente aos seus ensinos e mandamentos e desfrutar de um relacionamento especial em família com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Muito bem, vamos então ao segundo tópico da nossa lição, o desenvolvimento espiritual. O fato de termos e receber Jesus em sua casa vai nos trazer um desenvolvimento espiritual. A amizade dessa família com Jesus vai convergir em alguns pontos: adoração, contrição e quebrantamento espiritual. Por 3 vezes, os autores dos evangelhos citam atitudes distintas de Maria, irmã de Marta, em relação ao Senhor Jesus. Primeiro, em sua própria casa, quando Jesus a visitou. Vemos em Lucas 10, 39, que Maria assentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. A segunda ocasião foi quando Jesus chega depois de 4 dias da morte de Lázaro, e Maria vai, e novamente em João, agora capítulo 11, versículo de número 32, Maria vai e se lança aos pés de Jesus, tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Portanto, Maria tem sempre uma atitude de estar aos pés de Jesus. Na primeira vez, sentou-lhe aos pés para ouvi-lo. Na segunda vez, se lançou aos pés de Jesus para rogar. E por último, no capítulo 12, verso de número 3 de João, então Maria, tomando uma libra de ungente, nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Parece que era uma gratidão por ter ressuscitado a Lázaro. Então, vemos aqui uma lição clara.
A família que recebe Jesus, sua casa, desenvolve um relacionamento profundo espiritual com ele. Lucas 10, 39, Maria está aos pés de Jesus para ouvi-lo. Em João 11, verso 32, Maria está aos pés de Jesus para rogar, para pedir por seu irmão que já tinha morrido. E finalmente, em João capítulo 2, verso 3, vemos Maria aos pés de Jesus para adorá-lo, para agradecer por ter atendido a sua oração, ao seu pedido, e ter trazido Lázaro de volta à vida. Vemos que devemos estar aos pés de Jesus para aprender, para orar e para adorá-lo e agradecê-lo. Vamos ao terceiro ponto da nossa lição, o serviço concreto. Se com Maria aprendemos a espiritualidade profunda de ouvir a Jesus, de orar e de adorá-lo, com Marta vamos aprender outra lição, a lição do serviço. Todas as vezes que vemos Marta aqui no texto, vemos ela servindo. Olha só, Lucas 10, 38 fala que Marta servia. Vemos também em João, capítulo 12, verso 2, fizeram, pois, ali uma ceia e Marta servia. Então, Marta sempre está servindo. As preocupações de Marta com o lar indicam que ela procurava agradar a Jesus através de sua hospitalidade e de seu serviço. Era um modo de Marta para agradá-lo de obras. Aos que condenam as atividades de Marta com relação a Jesus, mas a bem da verdade é que foi ela de começar com o Senhor quanto ao serviço desproporcional e não esquecer do necessário que era estar aos pés de Jesus. É verdade também que ela adequou esse serviço ensinando pelo Senhor Jesus, quando a família estabelece uma relação de amizade com Jesus, deve levar em conta o serviço mútuo para a manutenção do lar. Em Jesus, cada membro da família deve ser ativo nas tarefas domésticas, sem contudo esquecer do necessário, que é escutar a Jesus. A sinopse, tópico 2, mostra que a família cultiva uma amizade com Jesus para colher mais frutos. Vamos então também ao que podemos aprender, com Lázaro. Lázaro, vemos que ele é um testemunho de uma pessoa que morreu e ressuscitou. Lázaro não tem voz nos evangelhos, tanto de Lucas quanto de João, mas vemos que ele recebe vida e que através dele, diz aqui, que muitos criam em Jesus. E os principais sacerdotes, capítulo 12, verso 10, tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Apesar de Lázaro não ter voz, ele leva muitos a crer em Jesus. Tem gente que às vezes não tem voz na igreja, mas leva pessoas a crerem em Jesus. Vamos lá ao terceiro e último tópico da lição que aprendemos com a amizade de Jesus. Primeiro, vemos aqui uma história de amor. A história da amizade de Jesus com essa família de Betânia nos leva a conhecer uma história de amor. João 11:5 diz que Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. Marta, Maria e Lázaro eram fiéis e discípulos também de Jesus. Apesar de eles não fazerem parte dos 12, vemos que essa família eram discípulos. Ambos, as irmãs e o irmão, criam em tudo que o mestre ensinava e por isso reverenciavam de maneira honrosa e hospitaleira. Eles também amavam Jesus e eram amados por ele. João 11:5. Aqui aprendemos que o amor é sentimento que deve nortear a relação das famílias cristãs. Num lar que se estabelece uma amizade com o Senhor Jesus, jamais deve faltar o amor
de Deus. 1 João, carta agora de 1 João 3, versículo 18. Lemos assim, 1 João 3, 18. Meus filhinhos, não amemos apenas palavra, nem língua, mas por obra e verdade. Compreender o outro, o amor faz isso. Vimos que Marta e Maria tinham perfis diferentes. Falamos nisso, Marta sempre estava servindo, Maria sempre ao pé. Uma agia mais com o coração, a outra mais com as mãos. Claro que Maria, ao ter atenção em ouvir Jesus, em estar aos pés, age com o seu coração. Mas Marta, sempre servindo, age com as mãos. Uma tinha uma emoção mais intensa, falava da maneira direta e franca. A outra, mais sossegada e tranquila, contemplativa e silenciosa, e essa é Maria. Entretanto, ambas recebiam Jesus com alegria e honra. Em nossa família também é assim. Na mesma casa habitam pessoas que têm personalidades diferentes uma das outras. E é preciso ter a disposição para conhecer, compreender e administrar de maneira sábia e respeitosa a personalidade de cada membro da família. Talvez esse seja o maior desafio do amor em nossa casa. O amor é sofredor, é benigno, não se ufana, não se ensoberbece, não procura os seus interesses, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, de acordo com 1 Coríntios 13, verso 4 a 7. Ponderar quanto aos cuidados da vida e desejando agradar a Cristo, Marta trabalhava para dar o melhor da sua casa para Jesus. Por isso que acabou se distraindo com muito serviço e esquecendo de priorizar também a parte espiritual de sua vida. Foi isso que Nosso Senhor mostrou a Marta quando disse que ela andava atarefada, e verso 40 de Lucas 10:40. Vamos ler novamente esse texto. Olha as palavras de Jesus. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Ela é direta. E ela fala a Jesus, ela é sincera. Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, no verso 41, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Olha só, nós podemos notar que Marta, verso 40, distraída, verso 41, ansiosa, verso 41, afadigada com muitas coisas. Mas uma só é necessária. E qual que é necessária? Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Então, Marta é um caso de uma pessoa que andava distraída, ansiosa, afadigada. E são sentimentos que hoje as pessoas têm também: ansiedade, cansaço, fadiga, trabalham demais, distraídos, muitas vezes não têm tempo para ouvir as palavras de Jesus. Aqui, Jesus não só ensina, nos ensina também a ficarmos descansados quanto às nossas responsabilidades. Na verdade, a sua palavra é para quem está sobrecarregado, com muitas atividades externas, como o caso de Marta. Nosso Senhor ensina que a vida não é só trabalho, além do mais que temos que trabalhar, mas ele ensina que não é o trabalho, não é tudo, pois nem só de pão viverá o homem, Mateus 4:4. A vida também tem a ver com o equilíbrio que deve haver entre a nossa alma e nosso espírito, entre as nossas atividades e nosso tempo para Deus, pois o ser humano viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, ter uma vida social agitada, sem uma vida espiritual de raízes profundas, é viver no vazio. Assim, um pouco de tempo, teremos mais o fervor espiritual,
A nossa família deve ser um ambiente em que nossa vida com Deus seja potencializada, a fim de que nossa vida social seja produtiva e abençoadora. Amém? A sinopse, tópico 3, mostra que a amizade de Jesus com a família de Betânia é uma história de amor e cuidado e de ensinos valiosos para a nossa vida. Vamos à conclusão da nossa lição e concluindo também esse trimestre. A nossa amizade com Jesus implica em ter comunhão com Ele em todo o tempo de nossas vidas. Ele, Jesus, é o amigo sem igual, que nos conforta quando precisamos, que consola quando choramos. A família que cultiva a amizade com Jesus vive na dimensão do amor e procura também compreender os outros membros da família e pondera os cuidados desta vida. A família cristã com Jesus tem o privilégio de desfrutar de sua presença real no cotidiano. Portanto, não podemos viver de forma alguma sem a amizade do Senhor Jesus. E não podemos ter um lar sem a presença de Jesus. Que com essa família de Betânia nós possamos abrir o nosso lar para que Jesus venha. Possamos sim servi-lo, mas estar atento, ouvir, aprender aos seus pés, orar aos seus pés e também adorá-lo. Espero que essa lição seja muito útil para você ter o relacionamento com o Senhor Jesus nas nossas casas e nas nossas famílias. Vamos à revisão do conteúdo. A revisão do conteúdo, vamos através de perguntas e respostas. Primeira pergunta: como era formada a família em Betânia, amigo de Jesus? Ou quem eram os membros dessa família? Aí nós vamos ver que essa família era formada, resposta, por Marta, Maria e Lázaro. João, capítulo 12, verso 1 e 2, menciona os 3 irmãos. João 11, 5 também. Segunda lição, o que Marta, Maria e Lázaro descobriram e entenderam em Jesus? Vamos lá. A resposta: entenderam que essa relação com o Salvador era mais do que uma relação social. Era a presença real do Filho de Deus dentro de sua casa. Mateus, capítulo 10, verso de número 40. Aquele que me recebe, recebe também aquele que me enviou. Vamos à terceira pergunta. Em que converge a amizade de uma família com Jesus? A resposta é: a amizade de uma família com Jesus converge em adoração, em contrição, em quebrantamento espiritual, em buscar o Senhor, tanto na doença até como na morte. Também vemos que no momento da morte Jesus chegou, e ali, no caso, chegou e ressuscitou a Lázaro. Então podemos ver que a amizade de Jesus converge em todos esses pontos: adoração, contrição e quebrantamento espiritual. Quarta pergunta: à luz da história de amizade e amor com a família de Betânia, o que aprendemos sobre o amor em nossa família? Vamos à resposta. Aprendemos que o amor é o sentimento que deve nortear a relação da família cristã. Assim como Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro, Jesus também ama os nossos membros de nossa família. E note que cita os nomes aqui. E aprendemos então que o amor é a relação de Jesus para conosco e deve ser a nossa resposta a Ele também de amor. Vamos à quinta e última pergunta. Que tipo de ambiente deve ser o da nossa família? E a resposta é: a nossa família deve ser o ambiente em que a nossa vida com Deus seja potencializada, a fim de que nossa vida social seja produtiva e abençoada,
e nossa vida espiritual desenvolvida aos pés do Salvador. Amém? Por isso nós concluímos esse trimestre, lições bíblicas, relacionamento em família, e eu quero já convidá-lo para que você participe do terceiro trimestre das lições da Escola Bíblica, e o tema do nosso terceiro trimestre, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. A Igreja de Cristo aparece como um farol, como uma luz que brilha. A Igreja de Cristo e o Império do Mal. É o que estamos vivendo hoje. A Igreja de Cristo tentando brilhar como farol e o Império do Mal querendo ofuscar a sua luz e a sua mensagem. Então não perca, a partir do domingo que vem, estaremos estudando a Igreja de Cristo e o Império do Mal, essa nova lição. E o tema será a Igreja diante do Espírito da Babilônia. Que Deus te abençoe, Cristo Jesus. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e aprendido um pouco mais sobre o relacionamento familiar. Oremos e oremos pelas famílias. Pai querido, graças te damos por essa aula e por esse trimestre que se encerra falando do relacionamento em família. Abençoa nossas casas, nossas famílias, que haja um relacionamento de amor entre nós e Jesus e que possamos amá-lo. Alguns talvez servi-lo, outros talvez aprender e ouvir, e outros com a vida testemunhando para que muitos creiam em Jesus. Abençoa todos os teus filhos, em nome de Jesus nós oramos e lhe agradecemos. Amém. Deus abençoe a você, acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. São mais de 4.600 vídeos para você de estudos da Palavra de Deus. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém. E até a semana que vem com uma nova série de lições, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. E você vai ver como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Deus abençoe ricamente Cristo Jesus, que esteve aqui, pastor Eugênio Piacentini. Subscreva o nosso canal e divulgue ele para aqueles que amam estudar a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Amém.